Bom dia a todos. Começamos aqui então hoje a segunda parte da disciplina de bioquímica, onde nós iremos falar sobre o metabolismo, né? Metabolismo das macromoléculas. Nós vamos começar pelos carboidratos, depois falaremos sobre proteínas e, na sequência, lipídios. Na primeira parte da disciplina, nós abordamos bioquímica, ou seja, estrutura e função das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. Agora nós vamos ver aqui como eles são metabolizados. E para isso nós vamos abordar os tópicos de... Essa primeira aula de hoje é uma introdução ao estudo do metabolismo de carboidratos, tá? Alguns conceitos importantes do que é metabolismo, como que a glicose, onde a glicose vai ser metabolizada, como ela chega ao órgão central do metabolismo. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre isso para dar uma base para que na próxima aula, parte 2, a gente comece a falar então da via glicolítica, né? A glicólise e ciclo de Krebs, que ambas são vias de oxidação, ou seja, vias oxidativas, né, de catabolismo da glicose, tá? Ok? O ciclo de Krebs é acoplado a uma via chamada cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa que acontece na mitocôndria, não envolve carboidratos, aqui sim transportes de elétrons oriundos da oxidação desses carboidratos ou outras macromoléculas também, como a gente vai ver nos próximos tópicos quando falarmos de proteína e lipídio. Depois vamos ver outra via oxidativa, que é a fermentação. Essas duas vias aqui são na presença de oxigênio, então metabolismo oxidativo aeróbico. Esse aqui, metabolismo anaeróbico, então na ausência de oxigênio, as células vão oxidar a glicose na via fermentativa, ok? Via das pentoses fosfatos, ela é uma via que ela é considerada anabólica e catabólica ao mesmo tempo, vocês vão entender. O objetivo dela não é fornecimento de energia, formação de ATP, e sim precursores de outras vias metabólicas, como a ribose 5-fosfato e o NADPH. Abordaremos, por fim, gliconeogênese, ou seja, a gênese, a formação, a síntese de glicogênio. E, a gliconeogênese aqui, a glicogenogênese é a síntese de glicogênio, e a gliconeogênese é a biossíntese de glicose endógena, ok? A maioria do carboidrato que vai ser utilizado nas vias degradativas, oxidativas aqui, eles vêm da dieta. Entretanto, as células conseguem biosintetizar glicose a partir de compostos de 3 a 4 carbonos não glicídicos, ok? Que é na via que a gente chama de gliconeogênese, neo de novo. Então, eu consigo formar a glicose a partir uma nova glicose a partir de compostos oriundos do metabolismo de lipídios e aminoácidos. E além então da gênese de glicogênio, nós temos também a degradação, a glicogenólise, a lise do glicogênio, ok? Então essa é uma via, o que está em azul são vias oxidativas, ou seja, catabolismo, enquanto que em verde são vias de síntese, né? São vias reações de redução. A via da pentose, como eu falei, ela tanto uma via de síntese quanto uma via de degradação. Então, ela é catabólica e anabólica ao mesmo tempo. Nós vamos falar
um por um desses tópicos aqui dentro de metabolismo de carboidratos, ok? Então, o metabolismo dos carboidratos está centrado na glicose, tá? Então, o carboidrato principal no metabolismo dessa macromolécula é a glicose. Ela é, portanto, o principal combustível das células, ok? Combustível por quê? Porque vai gerar energia. Então, a partir da oxidação, ou seja, da degradação ou catabolismo, tanto faz como vocês queiram chamar, são reações de oxidação, retira elétrons da molécula, degrada essa molécula, um catabolismo dessa molécula. Então, quando ocorre a oxidação da glicose até CO2 e água, na via glicolítica, que envolve glicólise e ciclo de Krebs, é o que a gente chama de oxidação total da glicose, até CO2 e água. Vocês vão ver que a fermentação, por exemplo, é uma via oxidativa parcial. Ela não oxida totalmente a glicose e apenas parcialmente formando lactato ou etanol, por exemplo, como produto final dessa via. Mas na oxidação total até CO2 e água, que envolve glicólise e ciclo de Krebs acoplado à cadeia transportadora de elétrons, vão ser produzidos altos níveis de energia. No final desse módulo, nós vamos conseguir quantificar quantos ATPs são produzidos a partir da oxidação total de uma molécula de glicose. Nós vamos poder calcular quantos ATPs são produzidos, por exemplo, na oxidação parcial da glicose até lactato na via fermentativa, etc. Então, nós vamos ver que essas vias de oxidação, de degradação, elas prioritariamente vão produzir energia na forma de ATP, ok? Essa energia ela é necessária para as células do organismo funcionarem, né? E elas produzem também inúmeros intermediários, moléculas que são produzidas ao longo dessas vias, que podem ser utilizadas para a biossíntese de outros compostos, certo? Então, uma via ela nunca vai ser só catabólica, por exemplo, né? Então, durante o catabolismo da glicose, eu posso formar precursores da síntese de outras moléculas, por exemplo, como vocês verão, ok? Então, a oxidação da glicose ela vai acontecer quando os níveis energéticos da célula estiverem baixos e eu precisar de ATP, eu vou degradar a glicose para obter o ATP, né? Porque a oxidação da glicose ela produz altos níveis de energia. Então, o catabolismo ocorre quando os níveis de energia estão baixos. Se os níveis estiverem altos, se eu tiver ATP, se eu tiver energia, se as minhas células tiverem energia, eu não vou fazer oxidação da glicose. O que eu vou fazer com essa glicose? Se apesar do meu nível energético estar alto e mesmo assim chega ao fígado glicose vindo da dieta. Ou seja, mesmo assim eu me alimentei de um chocolatezinho e eu não preciso de glicose naquele momento específico. O que vai acontecer com essa glicose? Ela vai ser armazenada em polímeros de glicose. Que polímeros são esses, professora? Nós vimos lá em bioquímica de carboidratos. Nos animais, esse polímero é o glicogênio. Nos vegetais, esse polímero é o amido. Então, o excesso de glicose, num determinado momento metabólico em que os níveis energéticos estiverem altos na célula, a glicose vai ser armazenada na forma de glicogênio. Nós vamos ver aqui glicogênio hepático, por exemplo. Existe um glicogênio muscular, nós vamos aprender a diferença. E os vegetais, eles armazenam na forma de amido, ok? Ou seja, é o polissacarídeo, o polímero de glicose de armazenamento. Armazena quando está em excesso. Quando eu precisar de energia, esse glicogênio que está armazenado pode muito bem
ser degradado naquele processo que eu mostrei para vocês lá, que chama glicogenólise, a lise do glicogênio, liberando glicose para as células utilizarem, então, nas vias de oxidativas, de degradação, para gerar ATP. Que é mais ou menos a ideia, mais ou menos essa, como funciona o metabolismo. Então, o metabolismo, ele é, na verdade, um equilíbrio entre as vias de síntese e as vias de degradação. Tá? Então, várias vias metabólicas vão ser agrupadas em vias anabólicas e catabólicas. O conjunto de anabolismo e catabolismo é o que a gente chama de metabolismo, ok? Bom, isso aqui é um gráficozinho que mostra a concentração de glicose no sangue, aqui, e aqui é de insulina. O insulina é um hormônio, já vou falar para vocês, um hormônio que regula os níveis de glicose no sangue. Então, vamos imaginar que eu esteja quantificando a glicose e a insulina em diferentes momentos do meu dia, tá? Então, à meia-noite, depois às 6 da manhã, aí ao meio-dia, no almoço, no café da tarde e na janta, tá? Até meia-noite de novo, fechamos 24 horas. Então, o que acontece? Então, lá eu durante o sono, né, nós temos um jejum, onde o indivíduo está dormindo, então não está se alimentando. Então, o que acontece? Os níveis de glicose permanecem constantes no sangue. E, obviamente, de insulina também, tá? Porque toda vez que a glicose subir, os níveis subirem após o café da manhã, por exemplo, ingestão de glicose, os níveis de glicose na circulação aumentam em resposta à dieta. Os níveis de insulina aumentam em resposta ao aumento da glicose. Por que a insulina aumenta? Ela aumenta no intuito de retirar a glicose da circulação e enviar aos tecidos. Ok? E aí a insulina vai e regula de novo o nível de glicose para ficar naquela faixa de normalidade. Depois, meio-dia, quando eu me alimento de novo, o pico de glicose na circulação aumenta em resposta à dieta. Né? O carboidrato é digerido e é absorvido, sai da luz do intestino, chega na circulação porta-hepática e do fígado. Obviamente, essa glicose aumenta aqui na circulação. E aí, o que acontece com a insulina? Aumenta de novo para atuar sobre aquele pico glicêmico e reduzir e manter minha glicose normal. Aí, na janta, mesma coisa de novo, a glicose aumenta. O que eu quero mostrar para vocês é que a insulina ela é secretada em resposta aos aumentos nos níveis plasmáticos de glicose. Glicose na circulação, no sangue, a gente pode chamar de glicose plasmática ou glicemia. Mia é no sangue, então glicemia ou glicose sanguínea, glicose plasmática é a mesma coisa, ok? Então, eu só queria mostrar para vocês que a insulina é o hormônio, então, que regula a glicemia. Ou seja, regula os níveis de glicose no sangue. Então, toda vez que você ingere carboidrato, o pico de glicose no sangue aumenta e em resposta a esse aumento, a insulina aumenta para pegar essa glicose da circulação e mandar para os tecidos. Então, aqui nós temos um gradiente, né, mostrando valores de glicose. Então, vamos imaginar que a glicose tem um range aqui que vai de 0 a 100 miligramas por ml, tá? Então, por decilitro, por 100 ml. O que vai acontecer? O normal é que a glicose fique aqui entre 70 a 99, tá? É o valor normal de glicemia. Isso significa que acima de 100 eu tenho hiperglicemia. Abaixo de 60 é chamado de hipoglicemia. Hipobaixo. Baixa glicemia, glicose no sangue. Então, se eu tenho hipoglicemia, eu tenho pouca glicose no sangue.
e hiper o aumento da glicose. Então, acima de 99 é hiperglicemia, abaixo de 60 é hipoglicemia. Então, o valor normal mais ou menos aqui assim, tá? Então, em torno de 60, quando a glicose está em 60 miligramas por decilitro, quais são os sintomas que o indivíduo apresenta? Fome, sudorese, às vezes um pouquinho de tremor. Aí isso vai começar a liberar glucagon, epinefrina, cortisol, já vou mostrar para vocês. Sinais neurológicos sutis, começa a ficar meio tonta, preciso comer uma coisa porque eu não estou conseguindo raciocinar. Por quê? Porque hipoglicemia, o primeiro órgão a ser afetado é o sistema nervoso central. Vocês já vão entender por quê. Valores em torno de 30 e 40% nessa faixa aqui, já os sinais, já letargia, convulsões e até coma. Valores em torno de 10, abaixo de 10, eu já começo a apresentar dano cerebral permanente se essa concentração de glicose em torno de 10 miligramas por decilitro permanecer por um período prolongado de tempo. Se isso não for corrigido, o desfecho vai ser a morte. O que eu quero mostrar para vocês é que níveis muito baixos de glicose, cada vez que o nível vai diminuindo mais, o comprometimento neurológico é maior. Tá? Cerebral vai ficando cada vez maior, até levar à morte. Ou seja, o órgão mais afetado com redução de glicose no sangue é o sistema nervoso central. Tá? Então, normalmente, o que acontece? Após um período de jejum, a minha glicose está em torno de 80 miligramas por decilitro, ou seja, de 70 a 99, com uma média de 80. Antes da minha refeição, antes de eu me alimentar, ela vai estar no mesmo valor de faixa de normalidade que está no meu jejum. Naquele jejum de 8 horas, entre uma refeição e outra, eu vou manter em torno de 80. Assim que eu me alimento, ele dá um pico glicêmico que normalmente vai a 120, que é o que a gente chama de pós-prandial. Então, a glicose pós-prandial, ela tem um pico logo após a ingestão, mas que esse nível deve retornar ao normal após 2 horas. Então, o que acontece, por exemplo, nos laboratórios, você colhe a glicose em jejum, uma amostra vai ser a glicose em jejum, eles te dão um suquinho que tem um X por miligramas de glicose, que corresponde a uma alimentação, um café da manhã, um almoço, né, um valor padrão de carboidrato presente numa dieta balanceada, é o que eles vão te dar num suquinho. Aí você vai tomar esse suco lá no laboratório e vai aguardar 2 horas. Daí depois de 2 horas você vai colher o sangue de novo. Qual é o valor de glicose que tem que estar no seu sangue após 2 horas? O mesmo valor do jejum. Tá? Por quê? Porque a glicose ela aumenta em resposta a uma ingestão, ela aumenta, mas a insulina vai aumentar em resposta a ela e em menos de 2 horas esse valor retorna ao normal. Então, mesmo que você tomou o suco, colheu a glicose em jejum, tomou o suco aqui, depois de 2 horas você colhe de novo aqui, ela tem que estar normal. Se ela não tiver normal, significa que você ou não tem a insulina ou sua insulina não está funcionando corretamente. E aí é o que a gente chama de diabetes. Ou seja, se a sua glicose estiver acima de 100 miligramas por decilitro, ou no jejum, ou no pós-prandial de 2 horas, significa que ou a sua insulina não está funcionando para reduzir a sua glicose, tá? Ou você não tem insulina e aí esse pico vai permanecer alto porque a insulina não vem para baixar. Ou se você tem insulina, ela não funciona direito. E aí a diferença entre o diabetes tipo 1, que é aquele indivíduo que não tem a insulina, e o tipo 2, que é aquele indivíduo que tem insulina, mas a insulina não funciona direito.
corretamente. No final desse módulo, nós vamos falar um pouquinho sobre diabetes, quando vocês já tiverem todos o conhecimento de metabolismo para poder entender a repercussão metabólica do diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, tá? Então, era só para vocês terem uma ideia sobre essa questão de níveis de glicose e a homeostase. Então, os níveis de glicose, eles vão ser mantidos constantes, apesar das variações na captação e na utilização da glicose. Ou seja, eu posso ingerir, tem a dieta, ingerir o carboidrato, mas o objetivo do organismo é manter os níveis de glicose no sangue, a glicemia, sempre constante. Constante quanto? Entre 70 e 99. Momentaneamente eu posso ter um pico até que a insulina venha e responda. Se diminuir para baixo de 60, quem atua é o glucagon e os hormônios contrarreguladores. Então, enquanto a insulina reduz os níveis de glicose, o glucagon aumenta os níveis de glicose. Então, numa hipoglicemia, o pâncreas secreta o glucagon para aumentar a glicose no sangue. Nos períodos de hiperglicemia, o pâncreas secreta a insulina para reduzir os níveis de glicose, para que eu consiga manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio, tá? O equilíbrio, homeostase é equilíbrio, o equilíbrio da glicemia, ou seja, manter a glicemia dentro dos valores de normalidade, 70 até 99. A gente diz que é uma média de 80. Por quê? Porque se aumentar muito, eu tenho sintomas de diabetes. Se eu diminuir, eu tenho os problemas neurológicos que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, essa é a importância de manter a homeostase da glicose. Guardem aqui, ó, que hipoglicemia, diminuir glicose no sangue, compromete o sistema nervoso central. Guardem isso, que vai ser extremamente importante já. Bom, então eu quero mostrar aqui para vocês que um organismo, ele é, bioquimicamente falando, ele é dividido em... ele apresenta alguns órgãos que são ditos insulino-dependentes, insulinos independentes, ou seja, independem da insulina. E outros órgãos são insulino-dependentes, ou seja, dependem da insulina. Vamos entender por quê. Isso, o que é isso? Então, os fígado, o sistema nervoso central e os eritrócitos não dependem da insulina. Não precisam que a insulina esteja presente para eles conseguirem captar a glicose do sangue. Certo? Eles não precisam esperar isso aqui, ó. Eles não precisam que a insulina aumente em resposta ao aumento da glicose para que eles consigam captar essa glicose daqui do sangue e reduzir elas. Não. E reduzir o seu nível plasmático. Não. Esses órgãos aqui, fígado, sistema nervoso central e hemácias, captam glicose independente da insulina. Ok? Mais pra frente eu já vou explicar para vocês. Enquanto que o músculo e o tecido adiposo, aqui tem a musculatura do cristalino, musculatura músculo esquelético, né? E o sistema nervoso central, eles são órgãos insulino dependentes, ou seja, eles só vão pegar a glicose da circulação quando tiver a presença de insulina. Quando a insulina aumentou, quando o nível plasmático de insulina também aumentar. Ok? Então, isso significa que esses órgãos aumentam a captação de glicose da circulação do sangue em resposta ao aumento da insulina após a absorção de uma dieta rica em carboidrato, por exemplo. Esses aqui não. Ou seja, esses aqui constantemente, independente do nível de glicose no sangue, independente do nível de insulina, eles continuam captando glicose do sangue. Sempre. Ok? Isso tudo para manter o que a gente chama de metabolismo, que é síntese e degradação.
Então, vias biosintéticas de anabolismo são reguladas pela insulina, tá? Enquanto que as vias de catabólicas, vias de catabolismo, são reguladas pelo glucagon e seus hormônios parceiros, que é a adrenalina, hormônio do crescimento e cortisol, tá? Então, e quando a insulina aumenta, o glucagon diminui e seus hormônios parceiros. Quando a insulina diminui, o glucagon aumenta. Por quê? Porque, obviamente, a função da insulina é o quê? Retirar a glicose da circulação e mandar para os tecidos que dependem dela. Os tecidos insulino dependentes, tá? Enquanto que, quando a insulina reduz, o glucagon aumenta. O glucagon aumenta em resposta à queda da insulina. E a insulina aumenta em resposta ao aumento da glicose. Então, quando eu tenho insulina alta, significa que eu tenho hiperglicemia. Eu tenho um nível de glicose plasmática também alto. Lembra do gráficozinho aqui? Sempre que a glicose aumenta, a insulina aumenta. Se a minha insulina está aumentada, significa que eu tenho bastante glicose na circulação e eu tenho que fazer o quê? Reações de anabolismo, ou seja, de síntese. Síntese de quê? Aumenta as reações biosintéticas. Síntese de quê? Proteína, glicogênio. Lembra que o excesso de glicose é armazenado quando tem muita glicose, o excesso é armazenado na forma de glicogênio. Então, eu tenho que sintetizar o glicogênio. Glicogenogênese, via de biossíntese do polímero de glicose. Mas eu também faço síntese de proteínas e de triacilglicerol. Ou seja, o excesso de carboidrato que você ingere vira glicogênio, mas vira proteína e vira gordura também, vira lipídio. Tá? Vocês vão aprender isso tudo aqui. Por enquanto, eu só quero que vocês armazenem que a insulina regula as reações de biossíntese. Então, toda vez que tiver glicose em excesso na circulação, aumenta a insulina e aumenta todas as reações de síntese. Obviamente, se a insulina está alta, o glucagon está baixo, porque eles são hormônios antagônicos, tá? Reações de catabolismo, ao contrário, ou seja, quando a glicose está baixa no sangue, a insulina também vai estar baixa. Por quê? Porque a insulina só aumenta em resposta ao aumento da glicose. Se eu não tenho um aumento de glicose, eu não tenho aumento de insulina. Aí quem é que aumenta? Aí significa que a minha glicose no sangue tá baixa. Ou ela tá normal, ou ela tá indo, baixando ali 70, 60. Aí o que o organismo vai fazer? Entrar com o hormônio de catabolismo. Catabolismo de quem, professora? Dos aminoácidos, da glicose, para gerar energia, e da glicose que está armazenada aqui no glicogênio, e dos ácidos graxos. Todas essas moléculas aqui vão ser degradadas para formar precursores para biossíntese de glicose, numa via que chama gliconeogênese. Eu consigo, porque eu não estou me alimentando, não tenho glicose vindo da dieta, a minha glicemia está baixa, minha insulina está baixa, o glucagon aumenta, começa a degradar proteínas e lipídios para gerar metabólitos intermediários para a biossíntese de glicose endógena. Na gliconeogênese, e fazer o quê? Fornecer glicose para aumentar na corrente sanguínea. Ok? Então, mais ou menos uma visão bem geral de como que funciona o metabolismo. Mas nós vamos entender porque nós vamos falar uma por uma das vias, ok? Então, a partir da dieta, lembra quais são os principais carboidratos ingeridos na dieta? O amido, né? A sacarose, que é o açúcar, e a lactose, que está presente nos derivados do leite, né? Lembrando que o amido é um polímero de glicose, né? Só glicose, mais glicose, mais glicose. Então, se eu estou ingerindo
amido, no trato gastrointestinal, esse amido vai ser digerido, degradado, para fornecer glicose no intestino, para que essa glicose seja absorvida, passe da luz do intestino e caia na circulação porta-hepática para ser direcionada ao fígado. Se eu ingerir sacarose, açúcar, que monossacarídeos vão ser disponibilizados a partir da digestão da sacarose? Frutose e glicose. Por quê? Porque a sacarose é um disacarídeo formado por uma molécula de frutose e uma de glicose. Lembram disso? Lá da bioquímica de carboidratos? Lactose. A lactose vai fornecer galactose e glicose. O que eu quero dizer é que, a partir dos principais carboidratos da dieta, que é amido, sacarose e glicose, eu vou ter basicamente os monossacarídeos, glicose, frutose e galactose. Os demais carboidratos, como maltose, glicogênio, que constituem menores carboidratos na dieta, tá? Ingeridos na dieta. Os principais são esse aqui. Isso significa que, a partir da minha dieta, amido, sacarose, lactose, e a partir da digestão desses polissacarídeos ou disacarídeos, eu vou ter no final aqui glicose mais frutose, glicose mais galactose. Então, eu tenho 3 monossacarídeos: glicose, frutose e galactose. Concordam? Bom, e é exatamente isso que acontece. Os monossacarídeos oriundos da digestão dos carboidratos da dieta e que vão ser absorvidos, ou seja, que vão sair da luz do intestino e chegar ao fígado, são esses 3: glicose, frutose e galactose. Então, se agora eu vou começar a aprender o metabolismo de carboidratos, eu vou aprender a degradar principalmente essas 3 moléculas aqui. Por quê? Porque essas são os principais carboidratos da minha dieta, oriundos do amido, da sacarose e da lactose. Ok? Então, tudo que a gente vai falar vai ser a partir dos carboidratos que chegaram ao fígado, porque o fígado é o órgão central do metabolismo. Tudo que é ingerido via oral passa pelo fígado primeiro, antes de ir para qualquer outro órgão. E por que ele passa pelo fígado? Porque existe uma circulação porta-hepática que comunica o intestino ao fígado, o trato gastrointestinal ao fígado, tá? Bom, no final do intestino existe esse aqui é o trato gastrointestinal, e na porção final aqui do intestino, antes do intestino grosso, nós temos uma área que é toda formada por microvilosidades, pregas, são pregueadas. Por que essa região interna é pregueada? Para aumentar a superfície de contato do alimento aqui com a possibilidade dessas moléculas saírem da luz do intestino aqui e chegarem aos capilares que irrigam. Olha os capilares chegando aqui, ó. Então, eu tenho que tirar a molécula que está aqui dentro e jogar para dentro dos capilares. Para isso, ela vai passar por essas microvilosidades que estão aqui, ó, que é a luz do intestino, chega aqui, ó, passa lá para dentro, é internalizada para dentro do enterócito, que é a célula que faz essa camada aqui, ó. Então, ela sai da luz, vai para o enterócito, do enterócito ela vai cair na circulação, mais ou menos o que está desenhado aqui. O enterócito, aqui vamos imaginar que é a luz intestinal, o capilar que vai levar as moléculas para o fígado, tá? Então, o que a gente ingeriu? A gente ingeriu amido, lactose e sacarose. E no trato gastrointestinal, esses macromoléculas foram degradadas e geraram monossacarídeos, glicose, galactose
e frutose. Então, esses monossacarídeos, eles têm que sair da luz do intestino, chegar aqui dentro do enterócito. Depois, eles vão ter que passar nesta membrana aqui, que é rica em microvilosidades aqui, internamente. Tem que passar pela membrana. Depois, ela tem que sair de dentro do citoplasma do enterócito e cair dentro dos capilares. Esses capilares são esses aqui da circulação porta-hepática que vão levar tudo que está aqui, que foi ingerido via oral, para o fígado. Todo o transporte através de membrana envolve transportadores. Vocês aprenderam isso lá no ensino médio, né? Esse transporte pode ser com gasto de energia ou não, transporte ativo ou transporte de fusão facilitada, por exemplo, ou que é sem gasto de energia, tá? Então, por exemplo, a glicose e a galactose, elas são transportadas da luz do intestino para dentro do enterócito por esse transportador aqui, ó, que se chama SGLT1, tá? É esse transportador aqui, a glicose e a galactose. Elas saem da luz do intestino e chegam dentro do enterócito, transportadas por esse transportador que chama cotransportador glicose e sódio. Na verdade, ele é uma bomba de sódio e potássio, né, transporte ativo com gasto de energia, que transporta o sódio de fora para dentro da célula. E a glicose aproveita esse transportador de sódio, a glicose e a galactose, e entram junto. Então, a gente diz que ela é cotransportada por este transportador de sódio aqui, tá? A frutose, entretanto, não usa esse transportador aqui, ela usa o GLUT5. É um transportador específico que tem na membrana do enterócito que pega a frutose oriunda da sacarose e internaliza ela para dentro do enterócito. Então, dessa forma, esses monossacarídeos oriundos da dieta saem da luz do intestino e chegam dentro do enterócito. Dentro do enterócito, eles vão ter que passar por uma outra membrana aqui, que separa o enterócito dos capilares. E aqui é um outro tipo de transportador, que é o GLUT2. O GLUT2, diferente desses transportadores que são com gasto de energia, transporte ativo, eles são transporte de fusão facilitada, ou seja, são a glicose, a frutose e a galactose são transportadas de dentro para fora, facilitada por uma molécula, mas sem gasto de energia, tá? E aí, todos esses monossacarídeos, glicose, galactose e frutose, chegam aqui aos capilares da circulação porta-hepática e, como elas são moléculas solúveis em água, elas não precisam de ninguém, elas vão sozinhas até o fígado. Solúveis aqui no sangue chegam ao fígado, tá? Que foi o que eu mostrei para vocês, que é o que acontece aqui, tá? Então, essas moléculas chegam ao fígado vindos do trato gastrointestinal, porque eles vieram da dieta, tá? Bom, além do GLUT5, que transporta a glicose, ele é expresso no intestino e nos testículos, e o GLUT2 aqui, que eu mostrei para vocês, que é o que transporta glicose, galactose e frutose de dentro do enterócito, né, das células intestinais para os capilares, vocês vão ver que o GLUT2 também está expresso lá no fígado. O GLUT1 é um transportador basal de glicose que está em todas as células, o GLUT2 está no fígado e no intestino, principalmente, e ele é um transportador que a gente diz que ele confere capacidade glicossensoras às células que o expressam. Então, toda vez que os órgãos que têm GLUT2, eles captam a glicose do sangue toda vez que a sua concentração aumenta, tá? Independente da presença da insulina, tá? Tendo GLUT2, esses órgãos conseguem captar a glicose.
O GLUT3 é um transportador específico da glicose do sistema nervoso central, tá? Está presente também em placenta e testículo. O GLUT4, nós vamos ver já já, são transportadores presentes naqueles órgãos que são insulino dependentes, ó, músculo esquelético, cardíaco e tecido adiposo. Então, o GLUT4, ele medeia o transporte de glicose dependente de insulina, enquanto que o GLUT2 está presente no fígado, GLUT2 e o 3, ó, que está no sistema nervoso central, são transportadores que independem da insulina. Por quê? Porque estão presentes naqueles órgãos, né, fígado, sistema nervoso central e eritrócitos, que captam a glicose independente da insulina. E o GLUT6, em humanos, existe o gene que lá no DNA, mas ele não, a proteína não é expressa. Então não existe o transportador GLUT6 em humanos, só em outros organismos. Bom, então vamos ver de todos os transportadores aqui, o mais importante é o GLUT2 e o GLUT4, tá? O GLUT2 expresso aqui nas células do intestino e levam o que está dentro do enterócito para os capilares e chegando ao fígado. Lá no fígado, o que vai acontecer é que o hepatócito ele também tem um transportador na sua membrana. Então, a glicose que chegou na circulação porta-hepática, vindo do intestino, chega aqui ao fígado, ela vai ser transportada por difusão facilitada, transporte sem gasto de energia, pelo GLUT2. Pega a glicose que está lá fora e coloca a glicose para dentro do hepatócito, tá? Independente da presença da insulina, por quê? Porque aqui é o hepatócito, é o fígado. O fígado é um órgão insulino independente, tá? O GLUT4 é que vai estar presente nos órgãos insulino dependente. Então, o GLUT2 faz o transporte da glicose da circulação porta-hepática para dentro do hepatócito. Essa glicose, assim que ela chega aqui dentro, no hepatócito, ela presta atenção nisso, é extremamente importante. A glicose chegou no hepatócito vindo do trato gastrointestinal, ela é rapidamente convertida em glicose 6-fosfato. Ou seja, lembra a glicose tem 6 carbonos? Carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No carbono 6, ela recebe um grupo fosfato vindo do ATP. Então, às custas de uma molécula de ATP, ou seja, gastou energia aqui, a glicose é convertida em glicose 6-fosfato. No carbono 6, um fosfato da adenina trifosfato é transferido para a glicose. E essa molécula que tinha 3 fosfato fica só com 2, adenina difosfato. Onde é que está o outro? Está aqui. Tá? Então, esses são os substratos, esses aqui são os produtos desta reação enzimática catalisada por essa enzima chamada hexoquinase. Todas as enzimas que recebem essa terminação quinase significa que elas adicionam um grupamento fosfato. Então, elas fosforilam as moléculas. Hexoquinase, hexo é 6, significa que ela fosforila moléculas de 6 carbono. Ela também pode ser, esse aqui é um grupo de enzimas. Nessa reação específica, como o substrato é a glicose, essa hexoquinase vai ser a tipo 4. Lembra que eu dei um exemplo de como nomear as enzimas? Vocês podem voltar lá na aula de enzimas e ver que a hexoquinase que fosforila quando o substrato é glicose, no carbono 6, é a glicoquinase. Então, nós temos também a frutoquinase. A frutoquinase fosforila a frutose, no carbono 6 da frutose. Ela também é uma hexoquinase, porque a frutose tem 6 carbonos também. Então, aqui é um conjunto de enzimas. Então, eu posso chamar isso aqui de hexoquinase, que representa um grupo, ou chamar de glicoquinase. Por quê? Porque eu sei que está fosforilando a glicose, tá? Então, a glicose, quando chega no hepatócito, ela é rapidamente fosforilada pela glicoquinase, formando glicose 6-fosfato. E
Aprendam isso. Porque, vamos imaginar que essa glicose aqui, ó, isso aqui é o fígado, tá? A glicose, quando ela tá lá no fígado, o excesso de glicose é armazenado na forma de glicogênio hepático. Então, dentro do hepatócito aqui, dentro do fígado, das células do fígado, toda a glicose que não é utilizada, ela é armazenada na forma de glicogênio. E nós sabemos que o fígado é responsável por regular a glicemia. Lembra que a glicemia tem que ficar constante? Quem é o órgão responsável por manter a glicemia constante? O fígado. Então eu pergunto para vocês, aonde vocês acham que tem mais glicose? Dentro do fígado ou na circulação? Dentro do fígado. Por que dentro do fígado tem mais glicose? Porque eu tenho muita glicose armazenada na forma de glicogênio hepático. Toda a glicose que eu não uso, eu armazeno na forma de glicogênio hepático. Então, dentro do hepatócito tem muito mais glicose que na circulação. E aí, se vocês se lembram lá de citologia básica que vocês aprenderam, em biologia celular, sempre que um local que tem maior concentração, a molécula sempre vai por transporte passivo, sem gasto de energia, ela sempre vai do mais concentrado para o menos concentrado. Então, o que vocês acham que iria acontecer com a glicose que chegasse aqui no fígado e encontrasse um monte de glicogênio aqui, um monte de glicose, a concentração de glicose aqui é muito maior do que na circulação. Então, o que ia acontecer com essa glicose? Ela viria do trato gastrointestinal, chegaria no hepatócito e iria para a circulação. Por quê? Porque aqui já estava cheio. É mais fácil eu ir de onde tem uma maior concentração para o menor. Só que o transportador que faz isso aqui, ó, o GLUT2, ele é um transportador sem gasto de energia. O transportador sem gasto de energia é aquele que vai a favor do gradiente de concentração. Então, o que acontece? Aquela glicose que estava aqui, ela a favor do gradiente de concentração, ou seja, da onde tem mais para onde tem menos, ela ia para a corrente sanguínea. Então, o que aconteceria é que quando eu ingerisse carboidrato, a minha glicemia ia aumentar, ia ficar alta, sem nenhuma regulação. Então, o que acontece? Por isso que a glicose chegou lá, é rapidamente fosforilada. Porque esse transportador aqui, ele transporta a glicose, mas ele não transporta a glicose 6-fosfato. É como se a glicose 6-fosfato fosse outra molécula. Quando ela recebe esse fosfato aqui, aquele transportador não reconhece mais isso aqui como uma molécula a ser transportada. Então, a fosforilação da glicose pela glicoquinase no hepatócito é um mecanismo importante de regulação para manter a glicose intracelular nos estoques na forma de glicogênio. Ou seja, para manter o hepatócito com uma concentração alta de glicose sem que essa glicose saia a favor do gradiente de concentração. Não precisaria nem gastar energia, ela naturalmente sairia pelo transporte passivo, se não fosse fosforilada. Então, essa é uma reação, a primeira reação da via glicolítica, é a fosforilação da glicose pela exoquinase, onde às custas de um ATP, a glicose é fosforilada no carbono 6, formando glicose 6-fosfato. E por que isso é importante? Para manter os estoques intracelulares de glicose no fígado. Ok? Bom, então nós vimos que lá de dentro, né, os carboidratos que vêm da dieta, lá na luz do intestino,
A galactose e a frutose são... Esse aqui... Ah, não, esse aqui já está dentro do enterócito, desculpa, já está na circulação. A galactose, a frutose, a glicose que foram absorvidas, ou seja, estão na circulação, foram absorvidas, saíram da luz do intestino para dentro do enterócito, por aqueles transportadores lá, cotransportado com sódio ou com GLUT5 e depois com GLUT2, chegaram aqui na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, eles vão entrar dentro do hepatócito, como eu mostrei aqui para vocês agora, tá? Mostrei só a glicose, mas os demais monossacarídeos, além da glicose, a frutose e a galactose, às vezes está escrito glucose, porque glicose em inglês é glucose, tá? Mas é a mesma molécula, é glicose normal. Então, eu mostrei para vocês que a glicose, ela entra no hepatócito transportada pelo GLUT2, e aqui ela é rapidamente fosforilada, formando frutose 6-fosfato. E os demais monossacarídeos, a galactose e a frutose, elas também chegam ao fígado, né? Via circulação porta-hepática chegam ao fígado, mas elas são transportadas pelo GLUT5, aquele que transportou a glicose lá no enterócito, tá? Ele vai transportar a glicose agora para cá. Essas moléculas aqui, galactose e frutose, também vão ser fosforiladas, tá? Formando ou glicose 6-fosfato ou frutose. Eu vou mostrar já para vocês. E no final, então, o que eu tenho? Eu tenho que tanto a glicose, quanto a frutose, quanto a galactose chegam ao fígado. Umas são transportadas internalizadas pelo GLUT2 e a frutose e galactose pelo GLUT5. E aí eu tenho que todos esses monossacarídeos chegaram aqui no fígado para dar início ao processo de metabolismo, que é ou essas moléculas vão ser degradadas ou elas vão ser armazenadas. Elas vão ser catabolizadas ou anabolizadas, ou seja, elas vão ser usadas para a síntese do glicogênio ou elas vão ser degradadas para formar energia ou precursores de outras moléculas. Bom, professora, a senhora falou do GLUT2, do GLUT5, mas não falou do GLUT4. Lembra que eu disse que o GLUT4 são aquele transportador de glicose que vai ser expresso nos órgãos insulino dependente. Isso significa que eles dependem da insulina, esses órgãos dependem da insulina para captar glicose. Então, eles não vão ter o GLUT4 expresso na sua membrana permanentemente. Esse GLUT4 fica armazenado no citoplasma das células desses órgãos, que são quais? Tecido adiposo e tecido muscular principalmente. Eles têm um estoque intracelular de GLUT4, aqui como se fosse uma dispensa, onde esse GLUT4 está armazenado aqui. Ele só vai ser translocado e expresso aqui na membrana dessas células para captar glicose em resposta à insulina. Então, tudo começa que essas células, esses órgãos insulino dependente, que dependem da insulina, têm um receptor para insulina. Quando a insulina está presente, essa insulina se liga a esse receptor na membrana dessas células, desencadeia uma via de quinases fosforilar, né? Quinase são enzimas que transmitem o sinal intracelular e que envolve fosforilização. Então, eles vão fosforilando moléculas até que esse sinal de que temos insulina, se tem insulina, significa que a glicose está alta na circulação, lembra? Do gráficozinho? Então, se tem insulina, significa que a glicose, a glicemia está alta. Então, o que acontece? A insulina se liga aqui, desencadeia a ativação do pool intracelular de GLUT4, o GLUT4 vai para a membrana da célula, é expresso aqui, e aí essa célula consegue captar a glicose da circulação para dentro do músculo ou do tecido adiposo. Por isso que os órgãos
insulino dependentes, aqueles que dependem da insulina, eles só vão expressar o GLUT4 em resposta à presença da insulina. Então, eles não captam a glicose se a insulina não estiver presente, ok? Diferente do que acontece com o fígado e o sistema nervoso central. No sistema nervoso central tem o GLUT3, que capta, está sempre expresso, não depende da insulina. E no fígado tem o GLUT2, que capta também a glicose independente da insulina, porque está sempre expresso lá. O único que não fica expresso é o GLUT4, que fica guardadinho no estoque intracelular daqueles órgãos lá que eu mostrei para vocês, que são os órgãos insulino dependente, tá? Então, esses órgãos aqui, eles têm um estoque intracelular de GLUT4 que só vai ser expresso na membrana das suas células e, portanto, essas células só vão ser capazes de captar a glicose quando a insulina estiver presente, porque a insulina primeiro se liga no seu receptor de insulina, desencadeia o sinal intracelular, libera o GLUT4 para a membrana e o GLUT4 vai conseguir captar a glicose. Por isso a gente diz que esses órgãos são insulino dependentes. Só captam a glicose em resposta à insulina. Esses aqui, o sistema nervoso central tem GLUT3, esses aqui tem esse tem GLUT2, esse tem GLUT1. Esses órgãos, eles captam a glicose independente da insulina. Por quê? Porque esses glúteos são permanentemente expressos nessas células. Eles não precisam que a insulina venha para liberar o seu estoque intracelular. Não tem estoque intracelular. Eles estão sempre na membrana. Então, esses órgãos são ditos insulino independente, tá? Porque vocês já vão ver a importância disso. Por que isso é tão importante, tá? Bom, chegamos ao fígado, né? Até agora eu estou mostrando para vocês como que os carboidratos da dieta, isso é fisiologia, não é nem bioquímica, os carboidratos da dieta, que eu me alimentei, amido, sacarose e lactose, chegam ao fígado, para daí eu começar o metabolismo. Porque o fígado é o órgão central do metabolismo, o metabolismo vai começar no fígado. E ele começa com quem? Começa com a glicose 6-fosfato. Por quê? Porque toda a glicose que chega aqui é internalizada pelo GLUT2 e rapidamente é convertida em glicose 6-fosfato pela glicoquinase. Então, lá no fígado, vocês vão ver que a frutose e a galactose também são convertidas em glicose 6-fosfato ou numa outra molécula muito próxima dela aqui na glicólise, tá? Vocês vão ver na próxima aula. Por enquanto, vamos imaginar que de todos os carboidratos, todos eles foram convertidos em glicose 6-fosfato e no metabolismo vai gerar em torno da glicose, tá? O metabolismo de carboidrato, ele envolve frutose, galactose, manose e outros monossacarídeos, mas sim menor importância. Então, a partir da glicose 6-fosfato que chegou no fígado, vindo da dieta, vindo do trato gastrointestinal pela circulação porta-hepática, passou pela absorção da luz do intestino para dentro do enterócito para o capilar da circulação porta-hepática, a circulação porta-hepática trouxe a glicose para o fígado. O GLUT2 internalizou a glicose, a glicoquinase fosforilou a glicose e agora eu tenho glicose 6-fosfato. E aí, o que acontece lá dentro? Generalizando, depois vocês vão ver que outras vias vão entrar aqui, mas nesse primeiro tópico da disciplina, são 5 destinos principais para a glicose 6-fosfato que chega ao fígado vindo da dieta, tá? O primeiro destino é essa glicose ser convertida em glicogênio. Quando é que isso acontece? Quando eu não preciso de energia, quando meus níveis energéticos estão altos, eu tenho glicose no sangue, então não preciso que essa glicose saia do fígado e vá para a circulação para regular aquele valor lá de 70 a 99. Então, o excesso de glicose no fígado é armazenado na forma de glicogênio hepático.
fígado guarda todo o excesso de glicose na forma de glicogênio. Outro destino é regular a glicemia. Vamos imaginar que eu tô com hipoglicemia, eu corro ali como um chocolatezinho, a glicose é absorvida, chega ao fígado, rapidamente, como a minha glicose está baixa no sangue, rapidamente ela é direcionada para a circulação para manter a homeostase sanguínea, manter o equilíbrio, manter o nível de glicose constante no sangue, porque vocês vão ver que a principal função do fígado é essa aqui. E por que eu tenho que manter tanto a glicose constante no sangue? Porque vocês viram que quando a glicemia cai abaixo de 60, o que acontece? Começam os sintomas neurológicos. Significa que isso aqui é o principal molécula que mantém o sistema nervoso central funcionando. Tá? Então, o cérebro só metaboliza a glicose. O cérebro só obtém energia a partir da glicose do sangue, ou seja, da glicemia, da glicose que vem do sangue. Ele capta a glicose do sangue pelo GLUT3, internaliza essa glicose e essa glicose lá é convertida em ATP. Ele não usa outras moléculas, ele não usa... vocês vão ver que num jejum muito prolongado ele consegue usar corpos cetônicos. A gente vai aprender lá em metabolismo de lipídios os corpos cetônicos. Mas 99% das vezes o sistema nervoso central só usa a glicose como fonte de energia. Essa glicose vem da circulação. E quem é o órgão responsável por manter a glicose constante no sangue para que o sistema nervoso central seja abastecido de glicose? O fígado. Tá? Então, um dos destinos da glicose 6-fosfato no fígado é regular a glicemia. Essa glicose, ela também pode ser metabolizada numa via chamada via das pentoses fosfatos, que vai fornecer ribose 5-fosfato e NADPH. Ribose 5-fosfato é aquele açúcar dos nucleotídeos. Então, células que estão se dividindo, estão precisando duplicar o seu material genético, sintetizar muito DNA, RNA, vão utilizar muito a glicose na via das pentoses, tá? Então, formando ribose para formar o nucleotídeo, para formar o DNA ou RNA. NADPH é uma coenzima importantíssima. Lembra que as enzimas podem precisar de um cofator ou de uma coenzima. Cofator são íons metálicos e coenzimas são moléculas orgânicas. Por exemplo, o NADPH é uma coenzima importantíssima de enzimas envolvidas no detoxificação de Ross, ou seja, na nossa defesa antioxidante, no combate às espécies reativas de oxigênio. Tá? Por quê? Porque os Ross, eles são moléculas oriundas do metabolismo e formadas pelo estresse oxidativo. Então, essas são moléculas oxidadas e que para você combater a oxidação, você tem que reduzir. É o contrário de oxidar, é reduzir. Reduzir é dar elétrons. Então, o principal fornecedor de elétrons é o NADPH. Está aqui o eletrohidrogênio. Então, o elétron aqui, o hidrogênio dessa coenzima presente nas enzimas que fazem reação antioxidante, reações de redução, vão utilizar desse intermediário aqui, ó, como uma coenzima extremamente importante para o seu funcionamento. E tanto a ribose 5-fosfato quanto o NADPH
são formados na via das pentoses a partir da glicose, 6-fosfato. Então, além disso, essa glicose, se a célula tiver suprimento de oxigênio, essa glicose pode ser degradada aqui, oxidada até piruvato. A glicose tem 6 carbonos, o piruvato tem 3 carbonos. Então, uma glicose é convertida em 2 piruvatos numa via que a gente vai ver na próxima aula, que é a primeira via do metabolismo de carboidratos que nós vamos estudar, que é a glicólise. Lise da glicose, eu degrado a glicose até piruvato. Esse piruvato, ele pode ou ir para o ciclo de Krebs, e o piruvato oriundo da glicose é oxidado totalmente até CO2 e água com produção de ATP no ciclo de Krebs, ou esse piruvato é direcionado para a fermentação. Ou seja, quando aqui tiver oxigênio, a célula opta por fazer isso aqui. Se tiver indisponibilidade de oxigênio, metabolismo anaeróbico, essas células vão fazer fermentação. Nós, humanos, fazemos fermentação láctica. As leveduras, por exemplo, fazem fermentação etanólica. Então, uma levedura, Saccharomyces cerevisiae, consegue converter, então, glicose em etanol, que é o que acontece lá para produzir cerveja, ou pão, etc. Nós vamos ver mais para frente. Ok? Então, esses são os 5 destinos principais da glicose que chegou ao fígado. Então, é isso aqui que nós vamos estudar, gente, tá? Nós vamos começar a entender, claro, que aqui depois vamos aprender todas essas vias aqui, e aí, claro que isso aqui vai mudar de acordo com o órgão que está fazendo isso aqui. Nós vamos aprender com o fígado, mas essa glicose também pode estar no rim, sistema nervoso central, no músculo, em outros órgãos, e aí cada órgão vai utilizar diferentes macromoléculas usando vias metabólicas diferentes, ok? Por exemplo, o fígado não usa a glicose como principal fonte de energia. Ou seja, se ele precisar de ATP, ele não vai pegar a glicose para degradar até CO2 e água para produzir ATP. Ele vai usar ácidos graxos. Ah, professor, eu também posso degradar lipídios para produzir ATP? Qualquer macromolécula. Você pode degradar proteína, você pode degradar carboidrato e você pode degradar lipídios. Mas, preferencialmente, o organismo usa carboidrato, exceto o fígado. Porque o fígado, ao invés de ele pegar e para seu funcionamento basal, usar glicose para produzir energia, não, ele usa ácidos graxos, que são muito mais reduzidos. Ele é inteligente, tem muito mais hidrogênio nos ácidos graxos, lembra? O CH2 da cadeia lateral dos ácidos graxos? Tem muito mais hidrogênio ali para ser oxidado do que a glicose, que tem 12 hidrogênios, C6, H12 e O6. Então, o fígado usa preferencialmente ácido graxo para produzir energia. E o que ele faz com a glicose, então? O foco dele é isso aqui. Porque nenhum outro órgão manda glicose para a circulação para regular a glicemia. O único órgão capaz de regular a glicemia, ou seja, a glicose aumentou no sangue, ele capta a glicose. Ou seja, a glicose está em 120, ele pega 20 miligramas de glicose e manda para o fígado. A glicose baixou para 40, o que ele faz? Pega mais uns 40 miligramas e joga para a circulação para ficar nos 80, para manter aquele nível de 70 a 99. Então, o fígado é o órgão responsável pela homeostase da glicemia. Nenhum outro órgão faz isso. E manter a glicemia é extremamente importante para o sistema nervoso central, porque o sistema nervoso central só consegue usar
glicose da glicemia, não tem boca para comer, ele não tem circulação porta-hepática que recebe glicose vindo da dieta. Então, da onde que o sistema nervoso central recebe glicose? Da circulação. Como é que ele capta a glicose da circulação? Via GLUT3. Vocês estão entendendo? A função vital, que é manter o sistema nervoso central, que é o nosso órgão, um dos nossos principais órgãos do organismo, funcionando para que todos os outros consigam funcionar, está relacionado com a manutenção da homeostase da glicose plasmática. Se eu não conseguir manter a glicose em no mínimo 70 miligramas por decilitro, o sistema nervoso central vai ficar comprometido à medida que esse valor vai caindo. Então, o fígado tem uma função vital que é manter a glicemia. Então, obviamente, você imagina se o fígado já sabe que ele tem essa responsabilidade, se ele iria usar a glicose para produzir a sua própria energia. Não! O que ele faz? Toda a glicose que sobra aqui, em vez de ele usar para fazer a energia, ele vai e armazena na forma de glicogênio hepático. Ah, professora, então você está querendo insinuar que a principal função do glicogênio hepático é manter a glicemia para o sistema nervoso central? Quem pensou isso entendeu bioquímica. É exatamente isso que acontece. Tá? Anotem aí no papelzinho isso. Para vocês nunca esquecerem. A hora que a gente estiver interpretando as vias e tal, vocês têm que lembrar que o fígado tem uma responsabilidade importantíssima, que é essa aqui, ó. Por quê? Porque se nós formos acometidos de hipoglicemia, começam todas aquelas comprometimentos neurológicos e nada mais no organismo funciona. Tá? Por isso que o fígado, preferencialmente, o que tem excesso aqui ele guarda. Isso aqui ele faz muito raramente, tá? Outras células vão fazer isso aqui preferencialmente, mas o fígado não, tá? O fígado faz, para produzir ATP, ele faz uma outra via que chama beta-oxidação, que converte ácido graxo em acetil-CoA, e o acetil-CoA aqui vai ser convertido em CO2 e água. Tá? Então entra ácido graxo aqui, converte acetil-CoA, então não envolve nada disso aqui. Um ácido carboxílico, quer seja saturado ou insaturado, é convertido em acetil-CoA. O acetil-CoA degradado até CO2 e água para produzir ATP. Como se tivesse um desvio aqui. Um desvio não, um atalho, né? Não precisar fazer tudo isso aqui, ele vem aqui, a partir do ácido graxo, tá? Então, para a sua própria energia, para o seu funcionamento, o fígado não faz isso aqui. Mas ele é capaz de fazer em determinados momentos, ele sabe fazer. Então, a gente vai aprender todas essas vias aqui. Via das pentoses, ciclo de Krebs, fermentação, homeostase sanguínea e glicogenogênese. Glicose até glicogênio é glicogenogênese. A degradação do glicogênio liberando glicose é glicogenólise. E a degradação da glicose é glicólise. Ok? Então, fiquem com esse slide aqui, que isso aqui a gente vai começar a aprender agora, tá? Próxima aula, a gente vai começar na via glicolítica, ou seja, que é a principal via do metabolismo de carboidratos, que é essa aqui. Converter glicose, oxidar a glicose totalmente até CO2 e água. E a oxidação parcial da glicose é a fermentação, metabolismo anaeróbico, aqui metabolismo aeróbico na presença de oxigênio. Obviamente que o ciclo de Krebs é acoplado à cadeia transportadora de elétrons lá na mitocôndria, que faz o quê? Respiração celular, porque se eu estou falando que esse metabolismo aeróbico envolve o oxigênio.
O oxigênio está nas mitocôndrias fazendo respiração celular. É a cadeia transportadora de elétrons. Todos os elétrons oriundos da glicose aqui, ou seja, os 12 hidrogênios da glicose, são retirados, sobrando. Lembra, a glicose é C6H12O6. Se eu tirar os 12 hidrogênios, eu vou ficar só com carbono e oxigênio. E para onde vai os 12 hidrogênios? Vai ser entregue para o oxigênio na respiração celular, lá nas mitocôndrias, para formar água e gerar ATP. Olha que fácil. Não é fácil? É só isso. Claro que depois eu vou explicar em detalhes como isso acontece. Mas agora que o que interessa é a gente ter essa visão geral para que a gente, quando estiver estudando cada uma dessas vias, entender aonde a gente está e por que a gente está lá, tá? Então, o último slide da aula de hoje, que eu quero introduzir para vocês, que são aqueles conhecimentos bem básicos para a gente começar a falar de síntese e degradação de carboidratos. Tá? Então, existem organismos fotossintéticos que fazem fotossíntese e outros organismos não fotossintéticos que fazem respiração. Nós, aqui, fazemos respiração celular. Os organismos fotossintéticos não fazem respiração, fazem fotossíntese, tá? E daí, professor? E daí que os organismos que fazem fotossíntese, o que é fotossíntese? É a síntese de glicose a partir do CO2 e da água e da luz solar. Então, ele faz o contrário, ele pega o CO2 do ar, a água que é absorvida pelas suas raízes, as plantas, e a luz solar e converte isso tudo em glicose. Ah, professor, você está querendo dizer que os organismos fotossintéticos sintetizam seus próprios carboidratos? Exatamente. Eles não... Por que eles têm que sintetizar os seus próprios carboidratos? Porque eles não têm boca para comer. Né? Tudo que eu mostrei aqui para vocês até agora é o amido, a sacarose e a lactose da dieta sendo convertido em glicose, frutose e galactose, sendo absorvido no trato gastrointestinal, chegando ao fígado para daí essa glicose que veio da dieta ser metabolizada. Um daqueles 5 destinos dela lá no fígado. Beleza? Mas essa glicose que nós utilizamos no metabolismo de carboidrato, nós seres humanos, ela vem quase que na sua maioria da dieta. A nossa principal fonte energética é a alimentação. São os carboidratos presentes na alimentação. Já as plantas não. Os organismos fotossintéticos não. Então eles têm que sintetizar os seus próprios carboidratos. E eles sintetizam a partir do CO2, da água e da luz solar. Já os organismos que não sintetizam seus próprios carboidratos, eles obtêm esses da dieta. Então, e aí, obviamente, eu faço o quê? O contrário da fotossíntese. Eu pego essa glicose da dieta e vou degradar, vou oxidar ela totalmente até CO2 e água. Aí na minha respiração celular, eu libero o CO2. A planta capta o CO2. E a água converte em glicose. Eu como o amido, converto em glicose, degrada respiro o oxigênio. O oxigênio lá na mitocôndria recebe os hidrogênios que oriundos da glicose, que veio do amido, da dieta. Esse oxigênio recebe o hidrogênio, produz água. Essa glicose que era C6H12O6 perdeu todos os hidrogênios, ficou CO2. O CO2 eu elimino no pulmão e nós temos o ciclo completo, fechado, entre os organismos fotossintéticos e os organismos não fotossintéticos.
Ah, professor, então eu só tenho glicose para o meu metabolismo vindo da dieta? Na maioria das vezes, a glicose utilizada para a produção de energia vem da dieta, mas eu também consigo produzir. Nós, seres humanos, somos capazes, então, de biosintetizar glicose numa via chamada gliconel. Nel de novo, tá? Gliconeogênese. A partir de que eu produzo, de quais moléculas, que moléculas eu uso para sintetizar a glicose? Intermediários do ciclo de Krebs, então intermediários dessa via aqui, ó, ou acetil-CoA, piruvato, tá? Então, ó, intermediários do ciclo de Krebs, acetil-CoA, aminoácidos, principalmente a alanina e a glutamina, produzem glicose. Os aminoácidos vêm das proteínas, da degradação das proteínas. O intermediário do ciclo de Krebs vem do metabolismo de carboidratos. A acetil-CoA basicamente pode vir aqui, ó, lembra que eu mostrei para vocês, da beta-oxidação, da degradação de ácidos graxos, dos lipídios, dos triacilgliceróis que estão armazenados na célula, podem converter acetil-CoA, e esse acetil-CoA pode ser utilizado para a síntese de glicose. Então, a gliconeogênese, ela sintetiza a glicose a partir de compostos não glicídicos oriundos do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Só que essa via aqui, ela só acontece no fígado, tá? Então, a gliconeogênese é uma via exclusiva do fígado. De novo, o fígado é o órgão central do metabolismo celular, tá? Então, a gliconeogênese é a síntese de glicose a partir de compostos não glicídicos que acontece exclusivamente no fígado. Só que a gliconeogênese só vai acontecer quando não tenho glicose vindo da dieta, quando eu estou num jejum muito prolongado, tá? Por quê? Porque naquele jejum entre o café da manhã e o almoço, ou no período que eu estou dormindo, e esses períodos em que eu não estou me alimentando, a glicemia vai ser regulada e mantida pelo fígado a partir do glicogênio hepático. Se eu acordo, fiquei 8 horas dormindo, acordei, não tomei café, não almocei, esse jejum está começando a ficar muito prolongado, eu não estou ingerindo glicose na dieta, o que vai acontecer? O fígado está degradando o glicogênio hepático para manter a glicemia nos 70, 80. Se eu continuo sem me alimentar, o fígado vai ter que achar um outro jeito de produzir glicose. Por quê? Porque ele tem que manter a glicemia. E aí ele vai começar a degradar proteína, degradar lipídio para fazer glicose. Então, só quem faz glicose pela gliconeogênese é o fígado. Ele faz glicose quando todo o estoque de glicogênio hepático acabou. Então, é num jejum muito prolongado. Não é no jejum entre as refeições. É 3, 4 dias sem comer. Aí eu começo a fazer gliconeogênese. Vocês vão ver que a gliconeogênese também acontece no diabetes mellitus tipo 1 descompensado. Eu vou explicar no final dessa disciplina, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Isso que são conceitos básicos e importantes para a gente, na próxima aula, começar a falar, então, em glicólise. Tá? Como a gente vai converter a glicose 6-fosfato, aquela glicose que chegou ao fígado, em piruvato. Depois o piruvato ou vai para a fermentação ou para o ciclo de Krebs. A gente vai entender isso aqui. Depois a gente vai aprender essas outras vias aqui para fechar o metabolismo de carboidratos. Depois a gente vai falar de metabolismo de proteínas. Depois a gente vai falar de metabolismo de lipídios.
Depois a gente vai ter um tópico que é integração metabólica, é quando todas essas vias metabólicas trabalham junto para a gente começar a entender o que acontece no sistema nervoso central, o que acontece no rim, como é que o fígado trabalha no momento de jejum, como é que o músculo responde num exercício intenso, numa corrida, numa caminhada. E aí vocês vão começar a entender como que esses processos acontecem e aí vocês vão ficar fascinados pela bioquímica, ok? Então, até a próxima aula. Um abraço, até mais.